A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa, este quadro, esse documentário que a gente faz já desde 2017, que é conversar com as pessoas para fazer um registro da história da vida das pessoas. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 393. Só aqui em Francisco Beltrão nós já conversamos com 46 pioneiros, 46 famílias que moram em Francisco Beltrão, na cidade, no interior. A gente tem sempre feito esse registro muito especial que fica para a posterioridade, para a eternidade, o nosso Papo na Varanda. Nós gravamos no dia 25 de abril de 2025, uma tarde de sexta-feira. Está indo para o ar aqui pela Rádio Ampere neste dia 16 de maio, que é sexta-feira, e nesse dia 17 de maio, que é sábado, que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga para a gente uma foto, uma matéria do nosso entrevistado. O Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Leia e assine o Jornal de Beltrão. Temos o apoio também da Fotoarte, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 para o arquivo da Rádio Ampere e também para o nosso entrevistado, a Fotoarte, que está em Ampere, na rua Maringá, a mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil. Você que quer revelar as fotos do celular, você tem fotos antigas, gostaria de restaurar, pode falar com o pessoal da Fotoarte, que faz esse grande trabalho para você. Eu estou em Francisco Beltrão a pedido do meu amigo Amado D'Agostini. Quero fazer esse registro aqui. O Amado há mais de um ano, ele sempre me pedia, olha, você tem, inclusive eu gravei um Papo na Varanda com ele, você tem que gravar um Papo na Varanda com o meu patrão. Digo, mas quem é o teu patrão, Amado? O meu patrão é o Heitor Camilotti, a família Camilotti. Então nós estamos aqui no escritório do seu Heitor Gregório Camilotti, que nasceu no dia 30 de janeiro de 45, 80 anos, esse jovem aqui do meu lado, casado com a dona Cleomar Kapovski, depois ele me confirma aqui, né? Kapovics, sobrenome. 2 filhos, foi bem econômico, hein? O André e a Ana Lígia, 4 netos. E antes de eu passar o microfone para ele, eu gostaria de fazer esse registro também. Quando eu me casei em 1975, eu não tinha onde morar. O meu pai disse, vai para Francisco Beltrão arrumar serviço lá no Camilotti ou lá no Fregonese. Eu peguei um ônibus em Salto do Lontra e vim para arrumar serviço para trabalhar de peão ou no Camilotti ou no Fregonese, que é as indústrias mais antigas aqui de Francisco Beltrão. E o motorista que estava no ônibus era meu amigo e me levou na Catane e disse, você tem que trabalhar de mecânico na Catane. E me apresentou para o Ego e Orlando e eu tinha me casado fazia um mês, isso foi em junho de 75, e daí fui trabalhar na Catane e não vim trabalhar no Camilotti e nem no Fregonese. Mas falar em Camilotti aqui no Paraná, não é? Todo mundo sabe que é uma família tradicional, né? E que a gente vai especular um pouco da sua vida agora, seu Heitor. O senhor nasceu aonde? Nasci em Casca, no interior de Casca, no Rio Grande do Sul. O interior de Casca. Bom, Casca ali tem o antigo Guabiju, ali tem nova... Era por linhas na época. Por linhas, né? Por linha 15, linha 16, linha 17. Uhum. Eu nasci na linha 17, que hoje é Parobé. Parobé. Bom, os seus pais, o seu Ângelo e a dona Maria, sempre moraram por ali? A minha mãe morava na 16 e ele morava na 17. E eles casaram ali, uma questão aí de 10 quilômetros, mais ou menos. Era longe, iam a cavalo. Ia a cavalo. Namoro a cavalo. Italianos, seus avós, a família vem da Itália? São todos italianos. Eu tenho passaporte italiano, tenho cidadania italiana, já votei nos candidatos da Itália. Olha só. Vem para mim aqui o papel para mim votar e mandar de volta para o correio. Bom, e o seu Ângelo e a dona Maria tiveram muitos filhos, família grande? 6 filhos. 6 filhos. E o senhor é um dos mais velhos? Eu sou o mais velho. O mais velho? Sou o mais velho. Sim. E o senhor foi para a escola?
fui para a escola lá no Rio Grande do Sul, comecei a estudar. Fiz 2 anos lá. Depois vim para o Colégio Glória aqui, estudei, fiz o 3º, o 4º e o 5º. Aí eu fui para Erechim, fiz a primeira série do ginásio. Depois, meu pai, como era prefeito, ia para Curitiba seguidamente, eu mudei para o Internato Paranaense em Curitiba. Sim. No Internato Paranaense eu fiz todo o ginásio e fiz 2 anos de científico. Aí eu fui para o Colégio Bom Jesus. Aí eu fui para o vestibular de veterinária, passei em 5º lugar. E cursei a faculdade lá na Universidade Federal do Paraná. Então, terminei de estudar em 68. Médico veterinário. Isso aí. Por quê? A família tinha fazenda? Sim, o pai tinha começado a criar, a ter fazenda aqui, onde ele tirava a madeira, plantando grama, então eu me interessei por isso aí. Interessou por isso aí. Viu, seu Heitor, por que vieram para Francisco Beltrão? Por que o seu pai, o seu Ângelo e a dona Maria resolveram vir aqui para essa terra há 71 anos atrás? Quem resolveu mesmo foi ele. Foi ele? Não foi ela veio de companheira. Que ele resolveu vir para cá porque lá onde ele morava, lá em Casca, os pinheiros que ele tinha, ele só serrava pinheiro lá. Lá já tinha madeireira? Sim, claro. Desde 1946 ele tinha madeireira. Tem uns livros aí, vou mostrar depois. Ele e meu tio Guilherme, que tem a Camifra em Clevelândia, eles tinham uma madeireira. E meu avô tinha uma loja comercial, uma casinha de comércio lá, que vendia os produtos para a colônia lá, porque era no interior do município. Só tinha italiano. Não tinha ninguém que não fosse italiano. De lá ele veio para cá porque aqui tinha pinheiros, né? E ele comprou da Dambros e Piva, ele comprou 600 aqui de terra aí que tinha pinheiros. Por isso que ele veio para cá. Sim, Damos e Piva. Era o dono de Marmeleiro. Tem uma avenida com o nome, né? Sim, eram os donos de Marmeleiro lá. Ia de lá até no Rio 14, a terra deles. Ele comprou um pedaço lá perto do Rio 14. Lá eu vi no seu livro que fala dos Lopes. Bem, e o senhor me falou que vieram para Francisco Beltrão, em que ano mesmo que vieram para... 1954. Oi? 1954. Janeiro de 54. Janeiro de 54. Sim. Bom, e o Camilote veio para cá. O senhor tinha quantos anos que o senhor veio para cá? Tinha 8. 8 anos. Fiz 9 anos logo que chegamos aqui. 9 anos. Então o senhor lembra mais ou menos aqui. Vieram exatamente para esse local onde tem a empresa hoje? A empresa sempre foi aqui. Sempre foi aqui. E a casa do meu pai sempre foi lá no mesmo lugar. Lá ele tinha uma casa de madeira e depois ele fez uma outra alvenaria. Ali na rua Luiz Antônio Faito. Sim. E bom, colocaram a serraria aqui. Aqui não tinha água, porque no Rio Maéca não tinha como fazer. Colocaram uma serraria e foram para os matos. Me conte um pouquinho essa história. Não, a serraria que ele tinha aqui, ele trazia madeira, toras de fora, aqui da região ali, tá? Sim. Essa fotografia aí dá para você ver, isso aí é ali perto onde tem a igrejinha de São Cristóvão, ali em cima ali perto da cidade aqui, lá. Ele trazia a madeira de caminhão até aqui, serrava e vendia na Vitória e no Rio Grande do Sul. E ele fabricava muitas caixas para frigoríficos. Ele era especializado nisso aí. Era caixa para salame, para banha, para presunto, esse negócio. Ele fazia muita caixa para frigorífico. E tocado locomóvel. A locomóvel? Como é que funcionava essa locomóvel? Era madeira, fogo? Fogo. Locomóvel é uma máquina que a lenha ferve a água, produz vapor, e o vapor produz energia. E a energia, na época era tocada, as máquinas maiores eram tocadas com correias. E tinha um gerador para produzir energia elétrica, para ter luz e para ter motores elétricos. Né? Ele tinha um locomóvel muito grande. Tudo nesse local. Bom, há 70 anos atrás, a Copel tem 70 anos, então como é que era aqui essa região aqui? Como é que era Francisco Beltrão? Quando escurecia, apagava a luz. Então, não tinha luz, né? Não tinha luz. Não tinha luz.
Tinha alguma coisa, alguns motores, mas os motores eram muito ruins, os motores estacionários. Né? Depois, no tempo do Dr. Rubens, ele tinha um trator de esteira e ele trabalhava na cidade aí durante o dia e de noite encostava perto da casa dele e tinha um gerador que produzia energia elétrica com a tomada de força. E daí tinha luz aí, aí por isso que foi feita. Meu pai trabalhou na produzir energia elétrica, fez a usina de Santana, junto com o governo do estado, porque a prefeitura não tinha dinheiro nenhum, né? Exato. Foi com um convênio com o governo do estado que ele fez a primeira usina que produzia energia elétrica aqui para Beltrão. E instalou também os primeiros telefones da região. Olha só. Os primeiros telefones eram 100 aparelhos de telefone divididos aí na cidade. Aqui na cidade de Beltrão. Não tinha comunicação para fora, era só na cidade. Só na cidade, olha que história bonita. Porque lá onde eu nasci, quando eu nasci já tinha telefone em casa. Falavam com a central de Casca e daí ligavam até Porto Alegre. Tinha telefone já na época. Naquela época lá. E meu avô tinha energia elétrica em casa. Tinha luz de noite. Uma roda d'água. Roda d'água. A roda d'água produzia energia elétrica. De manhã cedo ele ia lá, porque o rio era muito pequeno. Ele ia lá e fechava a comporta para encher de água. De noite ele ia lá e abria. Então até 10 horas, 11 horas tinha luz. Depois não tinha mais água. Não tinha mais. Pois é, o Camilote, o senhor me falou que vendia madeira São Paulo, Porto Alegre, não é? E o senhor estudava fora, e quem que tocava aí? Tinha muitos funcionários na época, né? A pedido do Amado, o Amado tem um grande carinho pela família. Depois vocês colocaram em Paranaguá, eu acho que para exportação. Me conta um pouquinho dessa história. O senhor foi médico veterinário, e daí? Quem que tocava aí? Não, aqui a empresa quem tocava era meu pai. Seu pai. Depois meu irmão, como eu passei no vestibular, fiquei estudando em Curitiba e ele na época ele não passou, ele veio para cá, ele era contador. Então ele ficou ajudando meu pai. E o outro meu irmão mais novo, que começou a exportar madeira. Nós exportávamos madeira para os Estados Unidos. Um dos irmãos, o Jorge, né, que foi vice-prefeito. O Humberto, que já faleceu, é o que cuidava da exportação em Curitiba, que nós exportávamos madeira para os Estados Unidos, exportava madeira para a Inglaterra. Naquele tempo tinha cota de madeira para exportar para a Europa. Ele que cuidava disso aí. Nós já, em 1970, nós já exportávamos madeira. Levavam um caminhão até Paranaguá? Paranaguá, e o Amado depois foi para lá para cuidar do depósito. O Amado trabalhou com a gente aqui, começou aqui na indústria e foi para a contabilidade e foi aumentando os encargos dele, cuidava de fazenda, ele fazia de tudo aí. Sim. Era um bom direito aí. Um cara responsável, Amado. Muito responsável e muito esperto. Muito esperto, né? Muito esperto, muito falador também. Falador também. Falador. Mas muito boa gente. Muito boa gente, né? Bom, e essa madeira, então, vocês compraram aqui muita terra de Dambros e Piva aqui. Nessa região toda aqui, o senhor disse que trazia madeira às vezes de fora. Depois começaram a desmatar por aqui, então, senhor Heitor? Foi aqui, depois daqui nós fomos para o Paraguai, em 80... Não lembro exatamente se acho que 80, por exemplo, só no Paraguai, tinha indústria no Paraguai, que trazia lâminas para cá, em madeira serrada de IP, que ia para o Canadá, inclusive, essa madeira de IP. Canadá. E a madeira de IP ia para o Canadá. E nós fazíamos muita madeira de forro, assoalho, coisa assim, né, de IP. E a lâmina era de cedro, que nós fazíamos compensado e ia para exportação também. Exportação. A gente trabalha muito com exportação. Quem atrapalhou a gente na exportação foi no governo Fernando Henrique, que ele segurou o câmbio muito baixo e daí ficou muito ruim, né? Ficou muito ruim para a gente exportar. Mas a gente trabalhou muito. Molduras para a Inglaterra, esses rodapé, moldura de porta, esses negócios, a gente vendia para a Inglaterra. Na Irlanda, pra você ter uma ideia,
O mercado da Irlanda de madeira de pinho, a metade era nossa. Olha só. Nós vendíamos, era em quantidade que nós mandávamos para lá. E é tudo de navio. Navio. Bom, vocês já chegaram a ter quantos funcionários vocês tinham aqui, que era vocês e o Fregonese? Vocês já tiveram quantos? Aqui já teve 675 funcionários trabalhando aqui na empresa. Tinha mais uns 70 no Paraguai, tinha no Mato Grosso tinha uns 120 mais ou menos. Era muita gente trabalhando. E era só o seu Ângelo que administrava tudo? Ele que era o chefe. Ele era o chefe. Ele era o chefe. E o senhor me contou que ele foi convidado a ser candidato a prefeito aqui em Beltrão, aceitou o convite e ficou 4 anos, acho que foi o segundo. Muita relutância, ele aceitou o convite. É? Foi candidato único, inclusive. Candidato único. Ele nunca imaginou ser prefeito. E ele nem tinha habilidade para isso. Ele era bom papo, gente honesta, tinha um monte de qualidades, mas ele não era político. Ele se arrependeu imensamente de ter Mas sido. eu vi que ele elogiou um governador, eu acho que o Ney Braga, né? O Ney Braga foi companheiro também. Companheiro dele, né? Né? Companheiro dele. Na época que ele foi prefeito, segundo o prefeito. Lupião. A Lupião, Era o Lupião que era candidato. que era o governador na época. O governador era o Lupião. Eu estava lendo no livro seu aqui, né? O Lupião, né? Bom, mas não tinha nada em Francisco Beltrão, tinha que fazer tudo. Nada. Essa semana, inclusive, eu conhecia a neta do Pedro Ferronato. E o Pedro Ferronato, ela estava morando em Capanema. Ela agora é chefe do SESI, aqui em Beltrão. E ela me falou que é neta do Pedro Ferronato. Pedro Ferronato, na prefeitura, era o único funcionário que tinha na prefeitura. Ele era caixa, ele era tesoureiro, ele era o secretário, ele era o chefe de obra, ele era tudo. O Pedro Ferronato, só tinha um funcionário na prefeitura. Viu? E ele ia para Curitiba com o carro próprio, né? Eu vi no livro também que o seu pai, o seu Ângelo, ia para Curitiba com O carro dele. carro dele. Nunca cobrou despesa nenhuma, nem salário tinha. Nem salário tinha. Nem salário tinha. Não tinha receita. Exato. A prefeitura não tinha receita, não tinha IPTU, não tinha nada desse negócio. Não tinha nada. Bom, e me fale um pouquinho da sua mãe, a Dona Maria. Sempre dona de casa, Dona Maria? Dona Maria, molto cativa, como diziam os italianos, né? Era uma mulher muito exigente. Ela que fez nós estudarmos. Os méritos de nós termos estudado, todos estudados, foi dela. Ela que se preocupava com a escola. A gente ia para a escola e voltava para casa aqui, quando nós estávamos aqui, sem terminar a tarefa e mostrar para ela, ninguém ia para a rua. Esse aí católico, sempre rezar o terço. Sempre. Católica, o padre era o chefe. Eles faleceram há muito tempo, seu Ângelo e a Dona Maria? Não, ele durou 98 anos. Quase 100 anos. Quase 100 anos, ela era 90. Ela morreu em 2015 e ele morreu em 2016. Olha só. Ele trabalhou até os 95 anos. Vinha por aqui, tudo? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Até os 95 anos vinha por aqui, como é que estava funcionando aí? É isso? Todos os dias. Bom, e a gente estava conversando também, seu Heitor, sobre a casaca em Realeza, que Realeza era a Realeza do Pinho. Vocês tiveram um olhar assim, vocês, a família Zanquete, a família Caselano, tiveram um olhar assim para abrir lá também uma empresa? Não, aconteceu o seguinte, meu pai comprou o terreno onde tem a Realeza, no Sarandi também, ali onde é a Sarandi aqui em Santa Isabel. Ele comprou o mato e a terra. E ele não tinha, como ele tinha os negócios aqui, ele não tinha condições de atender lá. Aí ele conversou com os cunhados dele, né, que era o Zanquete, e um dos cunhados tinha um genro que era o Rubens Caselani. Aí o pai do Rubens e o Rubens entraram de sócio, cada um ficou com 33%. Eles fizeram a empresa lá. Quem administrava sempre foi o Rubens, né? E a empresa ia muito bem. Muito bem, né? Muito bem na época.
Aí começaram a fazer a cidade, junto com o Bruno Zution, né? Bruno Zution, isso. Bruno Zution, tem até o nome da rua lá, né? Tem a rua, ele foi o primeiro vereador, inclusive de Ampere, ele foi vereador e faleceu na época. Eu fiz até um papo na varanda com um dos filhos dele, também um pioneiro ali, né? Ele já morava lá. Já morava lá. E ele, uma parte da cidade era dele e uma parte fazia parte daquela terra que o pai tinha comprado. Aí o Rubens, junto com ele, que montaram o loteamento lá. E foi bem mais planejada, né? Já fizeram um loteamento meio... Planejado, loteamento planejado. Eu conversei com alguém lá, eles levaram um chamado agremessor lá, né? Para medir a cidade. Fizeram todas as ruas certinhas, pode ver que é tudo bem arrumadinho. Né? Bem arrumadinho, bem melhor que Ampere, né? O senhor conheceu a dona Cleomar aonde? Aqui em Beltrão. Aqui em Beltrão? E foi um namoro muito longo para casar? Foi longo. Por que foi longo? Eu conheci ela uns 5 antes de começar a namorar, eu acho. Eu já era um rapazinho, né? Depois nós começamos a namorar, eu estudava, daí eu tive que terminar a faculdade para depois casarmos, né? Casei em 69. Em 69. Bom, com ela o senhor teve 2 filhos, o André e a Ana Lígia. O que o senhor pode falar para a dona Cleomar? O que ela representa na sua vida? Ela sempre foi meu esteio, né? Ela sempre foi O senhor chama ela de? Marzinha. Marzinha? Marzinha. Era o apelido que ela tinha em casa. Na casa dela, chamava ela de Marzinha. Ainda hoje, para mim, ela é Marzinha. Marzinha. Ela declarou Marzinha, né? Ficou Marzinha. Ela sempre foi meu apoio, né? Em tudo. Ela era professora aqui em Beltrão. Foi professora aqui em Beltrão há muito tempo. E quando nós casamos, ela ficou grávida aí, depois de um tempo. E daí ela parou de dar aula. Depois ela voltou a dar aula de novo. Ela era professora concursada do Estado. Olha só. E dos filhos, o André e a Ana Lígia? O André é o financeiro aqui da empresa. É o financeiro, cuida de um monte de coisas aí, todas as confusões que tem aí, com ele não. E a Ana Lígia, ela fez desenho industrial, ela é formada em desenho industrial. E ela começou a trabalhar aqui, fazendo esses desenhos de portas, essas coisas aí, ela fazia aqui. Depois ela foi trabalhar com o marido dela, que tinha a malharia Kenusa. Ela começou a trabalhar lá e acabou fazendo um monte de coisas lá, até que eles pararam lá com o negócio e ela montou uma empresa de publicidade. Depois de um tempo parou também. Ela é bailarina até hoje. Olha só que maravilha. É bailarina, professora de balé, inclusive. E trabalha comigo agora aqui na loja. Olha só que maravilha. E netas, né? Tenho 3 netas. 3 netos. Um neto e 3 netos. O neto está nos Estados Unidos. Está fazendo curso lá e jogando basquete. Ele é muito bom de basquete. As netas, tem uma que está fazendo veterinária na USP. Que bom. E uma faz arquitetura na PUC de Curitiba. Essa que teve um incêndio esses dias. Sim. Foi lá na sala dela, queimou. Sala dela queimou. Viu? E hoje o que é a empresa Camilote? O que a gente vê aqui, muita gente trabalhando aqui. O que é o Camilote hoje, seu Heitor? Nós continuamos fazendo mercadoria para exportação. Nosso maior negócio é compensado para exportação. E a matéria-prima vem da onde? Do nosso reflorestamento. Vocês têm o reflorestamento? Sempre trabalhamos com o nosso reflorestamento. Eu, quando comecei a trabalhar de veterinário, além de ser veterinário, eu cuidava da fazenda. E teve aqueles incentivos fiscais para plantar pinos, né? Que você plantava pinos e descontava parte dele do imposto de renda no plantio de pinos. Então a gente plantou ali, hoje faz parte do município de Flor da Serra. Ali quando vai para Barracão, ali que passa o Rio Verde, ali a propriedade. Sempre foi reflorestamento. Hoje nós estamos fazendo mais lavoura até, onde está tirando os pinos que estão fazendo lavoura, porque a terra é mecanizável lá. Exato. Então tem bom valor, vale a pena fazer isso. Vale a pena. E no seu livro o senhor fala um pouquinho da família Lopes ali do 14. Vocês tinham fazenda ali? Sim, tinha. Fale um pouquinho sobre isso. Não, o pai, a primeira fazenda era ali, inclusive hoje é o assentamento Missões ali.
Os Lopes tinham fama de serem brabo, né? Brabos, né? Mas a gente se dava muito bem com eles. Eu conheci, muito amigos também. Muito amigo. O Nego Lopes, meu companheiro, foi meu chefe de serviço aqui, foi vaqueiro na fazenda, um sujeito muito legal. Sim. Bom, seu Heitor, o senhor escreveu um livro que já me presenteou, inclusive, já li até a página 120, 130, e feliz da pessoa, né? Até tem uma das frases, você nasce, casa, faz um livro e tal, e o senhor fez um livro chamado Recordare. No seu aniversário agora em janeiro, o senhor fez o lançamento desse livro, e contam muitas histórias, um livro de 300 e poucas páginas. O que levou o Heitor Camillotti a fazer esse trabalho? O livro é um resumo daquilo que eu tenho escrito. O livro eu escolhi, eu tenho por costume fazer o seguinte: quando eu não tenho sono, eu fico escrevendo. Às vezes eu jogo fora o que eu escrevi. Não serve, acho que não está bom, tiro fora. Mas eu escolhi dos contos que eu tenho guardados, eu escolhi mais do que esse dali. Aí passou por uma censura, né? Primeiro pelo Ivo Pegoraro. O Ivo, grande jornalista. Ele é o editor do livro, né? Ele escolheu aí uma porção. Depois passou pelo crivo da minha mulher, esse não vai, esse vai. Depois meu filho tirou mais alguns. Depois minha filha tirou mais uma porção. Aí nós botamos em ordem o que sobrou. Eu tenho muito mais, eu tenho para fazer mais 2 livros aí, de textos aí. Só que eu escolhi os que eu achava melhor para pôr nesse livro. E o senhor conta muitas histórias aqui, inclusive. O objetivo meu sempre foi escrever 400 palavras cada artigo. Tem alguns que tem algumas coisas a mais, porque você não termina a história com 400 palavras. Exato. Mas é 400 palavras que é o objetivo da historinha. Bom, esse livro o senhor fez, né, para os amigos, fez o lançamento. Eu acho que uma história muito bonita aqui, né, que está nesse livro, já li uma parte dele, ficará para sempre. O senhor faz um trabalho, conta muitas histórias, tem histórias engraçadas aqui. Bota encebada não afunda, né? Dirigente rural, ratos gigantes, cantando modas, fogueira no feijão, cachorro precisa de um óculos, cachorro não fala, Santo Antônio, né? O senhor contou, é muito importante porque são histórias, fala muito do seu pai aqui, né? Eu vi aqui a história do seu pai, né? O seu Ângelo, meu pai. O senhor procurou escrever um pouco da história dos netos dele, é isso? Isso aí, é isso mesmo. Eu fui lembrando algumas coisas e fui escrevendo, né? Meu pai é um sujeito que criava situações engraçadas. Ele não era piadista, não era nada, ele não era engraçado, mas ele criava situações engraçadas. Se você vai ler o que está escrito dele aí, você vai achar engraçado, mas não que ele fazia aquilo para ser engraçado. Acabava ficando engraçado porque ele pensava diferente. Tá? Ele sempre foi um sujeito adiante do tempo. Isso é uma coisa que eu acho que é uma característica dele, que como ele era bem mais inteligente do que as pessoas que davam em volta dele, ele criava situações que ficavam diferentes. Por exemplo, quando ele começou a serrar madeira, não existia banho para deixar a madeira de pinho sem mofar. Então o que ele fez? Ele fez aquele galpão ali da frente, mais um outro lá atrás, ele serrava a madeira e gradeava dentro do coberto, para não azular a madeira. Então a madeira dele sempre era mais valorizada por causa disso. Então ele estava adiante dos outros. Ele, no Paraguai, ele ficava muito tempo no Paraguai, quando nós compramos lá. Aí tem as histórias de caçada dele, as coisas assim, sim, né? Tá. Então ele é um sujeito que criava situações engraçadas. Sim. Hoje ainda tem no Paraguai a empresa?
Eu tenho lá, ainda não recebi do governo, porque chegou numa altura lá que eles me desapropriaram um pedaço de terra lá e eles não me pagaram. Tá, eu tenho ainda uma terra lá, mas, quer dizer, tenho o papel. Exato. A terra eu não tenho mais. Mas era um lugar muito bonito lá, muito bonito. Terras planas, né? Terras planas. E Viu? uma parte dela nós vendemos. Ele vendeu. Ele vendeu. Viu, seu Heitor? Comunidade católica aqui em Francisco Beltrão, temos aqui a matriz, com certeza, também foram sempre envolvidos com a comunidade católica, ajudando nas diretorias, em tudo que era preciso. Ele na construção da igreja ali, toda a madeira de pinho que tem lá, ninguém pagou para ele. Agora tiraram tudo porque os cupim comeram. Exato. Agora fizeram de ferro. Mas na construção da igreja aí, ele foi um dos que sempre colaborou com a... Sempre colaborou com a comunidade. Sempre colaborou. Viu, e o senhor já com 80 anos, né? Sempre aqui no seu escritório, sempre administrando por aqui, junto com a família, junto com os filhos, a gente vê aí todas as máquinas trabalhando. Como é que está a saúde do Heitor Camilotti, escrevendo um livro, e eu vejo assim muita energia nesse jovem aqui. Não, eu sempre estou furungando ali, nunca paro, nunca paro. E eu quero ver se eu passo dele, dos 95. 98, né? 95 para trabalhar, né? Isso aí. Outro dia eu consultei meu médico em Curitiba e ele me disse, bom, pelo que você tem, você te cuida para não se acidentar. É isso aí. É isso aí. Faz um pouco de academia, Não, já fiz muita academia, não faço mais. Não faz mais, anda a cavalo na fazenda? Cavalo sim, cavalo eu gosto muito de cavalo. Sim, o senhor colocou no livro aqui que gosta muito de andar a cavalo. Eu gosto. Mas tem que cuidar também, né? Para não cair do cavalo. Já caí muito. Do cavalo. Já muitos tombos. Tem até uma história dos tombos que eu levei aí, né? Sim. Os mais fortes eu escrevi deles. Sim. Olha só, nós estamos conversando com o Heitor Camilotti no nosso Papo na Varanda de hoje. Muitas histórias que ele já nos contou, mas daria... Bom, o livro dele são 300 e poucas páginas, segundo ele dá para escrever mais uns 4 é isso? Mais uns 4 livros, né? Não, tanto assim também não, né? Mas mais um. Com certeza daria. E o senhor tem muitos amigos aqui, o Ivo é um deles, né? Que ajudou, inclusive, um cara muito responsável pela cultura. Eu acho que a história da nossa região tem que ser contada, né? A história da nossa região tem que ser escrita. Ele é um incentivador disso aí, né? Ele o Ivo Pegoraro sempre acha que a gente tem que contar a história. Exato. Para ficar alguma coisa. Exato. Porque senão você... Exato. Passou por aqui para fazer o quê, né? E falando em história, essa região agora estão construindo aqui a nova prefeitura, o fórum. Essa região era tudo dos Camilotti aqui? Era tudo nosso aí. Aqui nós tínhamos 82 mil metros quadrados aqui. Aí foi desmembrado uma parte, foi vendido para a prefeitura, que a prefeitura doou para o fórum, para a procuradoria, tem mais onde vai ser a prefeitura. O Kleber tinha uma ideia de fazer o centro cívico aqui, né? Centro administrativo, centro inclusive está ele tem uma lei municipal aí que isso aqui é destinado a ser um centro cívico. E tem até uma rua que fizeram, mão aqui que passa... Eu não gostei muito da rua, porque não era isso que eu queria, né? Mas, em todos os casos, saiu a rua, ali, né? Ficou bom ali também, né? Mas eu acho que vai ficar um lugar muito bom, né? Agora eles têm que continuar com o projeto, né? Projeto, porque o projeto dele era muito bom, vem a Câmara Municipal, vem os órgãos todos municipais. Me falaram que vão fazer mais alguma coisa do Estado aí também, né? Sim. Só a prefeitura é imensa ali, né? Exato. Bom, precisa ter um local assim. Se fosse falar de Francisco Beltrão há 70 anos e falar de Francisco Beltrão hoje com 100 mil habitantes, o que dá para falar, seu Heitor? É bem diferente. É bem diferente. Na época era só as ruas aí, não tinha nem bueiro, tinha as ruas, né? Exato. Nem bueiro não tinha as ruas. Você, quando veio para cá, trabalhava no Catane, trabalhava na Catane, toda estrada de chão. Tudo chão lá, tudo terra lá. Então dava muito barro.
Eu me lembro que ia dali, o Colégio Glória era lá em cima na Cango, né? A gente tinha que ir, nem na rua não ia no barranco, porque era muita lama, então ia procurando os lugares que tinha menos barro para chegar. Viu, e na revolta dos colonos de 57, já que o seu pai tinha bastante terra, que vocês tiveram algum problema com aquela revolta ou não? Não teve problema, não. Naquela época eu estava no colégio, eu não estava aqui. Naquela época eu não sei exatamente os detalhes de tudo aquilo. Eu sei por me contarem. Aquele movimento todo. Mas o erro da Cítila foi ter vendido para um pessoal do norte do Paraná um pedaço de terra, e aquele pessoal que veio de lá veio com pessoas assim violentas e agressivas. Esse é o meu lado da história. Sim. Porque o seu Júlio Assis, que era o que cuidava da Cítila, era um sujeito amigável. Exato. Era um sujeito amigável. Ele não era um sujeito de ameaçar ninguém, ele era de boa gente, né? Então não teria tido problema. Mas como eles venderam parte da terra para essa companhia comercial, ali é que deu confusão. Ali que deu confusão. Veio os bandidos lá do norte do Paraná e deu confusão aí. Eu não sei toda a história, o que aconteceu, porque não estava aqui. Sim, mas o seu Ângelo, vocês tinham bastante terra, né? Já na época. A terra dele, ninguém chegou. Não, ninguém chegou lá, era fora da área que estava em discussão. Porque o Damos de Piva era fora da colônia Missões. A confusão toda foi nessa terra da Gleba Missões, que a Cango que administrava, né? Essa que deu a confusão toda de terra. Bom, revolta de 57, que tem muitas histórias. Tem muita gente que né? conta aí, tem muitas histórias, eu vejo de vez em quando umas, nem são verídicas. Mas, o pessoal inventa um pouco, né? Não, cada um pensa, vê com os seus olhos, né? Exato. Bom, pessoal, um pouco da história, então, aqui da família do seu Heitor Gregório Camilotti, para o nosso Papo na Varanda. Um abraço para a dona Cleomar, não conheço ela pessoalmente, nem os filhos, né? Mas, como eu disse, né, a gente tem uma história também, porque a gente saiu de lá, ele já falou que tiveram 600 e poucos funcionários. Aliás, muitos amigos meus trabalharam aqui, inclusive tinha uma dupla, o Jair, que até foi matado há pouco tempo, trabalhava aqui no Camilotti. Tinha uns amigos meus, tempo do Flávio Ferlin, que a gente morava por aqui. Inclusive a família Camilotti são sócios, eu acho que são sócios da Rádio Educadora até hoje, né, Heitor? Não é mais. Não é mais? Não é mais. Mas foi vocês com um grupo aqui de pessoas, com o Domingo Bertagnoli. Bertagnoli, meu irmão Jorge. Que era o... Tio Tuia. Tio Tuia, tinha o Torarizone. Exato. O Fernando Martinelli. Eram, acho que quase 20 sócios. Exato. E depois foi diminuindo, aí chegou numa altura aí que ficou menos gente e acabaram vendendo. Exato, foram vendendo. Então, como eu estava comentando, né, família Camilotti aqui, a família... Vocês tinham, na época também, o Fregonese era uma madeireira também, né? E muito grande também. Muito grande também, né? Fabricava muita porta de almofada. Aqui o pai nunca fez porta de almofada, mas a gente depois fabricou muita porta, compensado. E hoje é só porta que vocês fazem para exportação? Nós temos chapa de compensado. Chapa de compensado. Chapa de compensado. É para construção, para fazer caixas. E vai até Paranaguá e depois? Paranaguá e... Agora está indo só para Paranaguá. Antigamente ia para Navegantes, Itajaí, por lá. Sim. Mas agora vai a Paranaguá. Vai a Paranaguá, tipo exportação aí, né? Bem... Pessoal, eu queria agradecer. O senhor gosta de rock? O senhor foi roqueiro quando era jovem? Não. Gostava de... E por que o senhor disse que gosta de música do Elvis Presley? Eu sou fã do Elvis. O senhor me disse que tem toda a discografia dele? Tenho todos os discos dele. E tenho mais discos que não foram lançados. Eu tenho no resumo dos discos, eu tenho a porção que não foram nem lançados das músicas dele. Sim. Porque tinha outras que ficavam melhor, eles não lançavam aquela. E qual é o tempo que o senhor tira para ouvir o Elvis, então? Não, hoje eu vejo até outras coisas, né? Mas eu era fanático dele. Era fanático? Na época que a gente era rapaz, eu gostava muito dele. Né? Na época de rapaz, os bailes por aqui, tinha o Barro Preto, tinha
outras associações. Eu conversei há poucos dias com o Jovino Moser, que era atleta, né? O pessoal, a galera da época era bem diferente da galera de hoje, né, Heitor? De bailes, esse negócio, sim, é diferente hoje. Tinha mais bailes do que tem hoje. Hoje deve ter boate, não sei nem o que tem mais hoje, porque eu tô já com a minha idade não vou mais em boate. Viu, o senhor é um homem realizado? Sim. Tem alguma coisa ainda que o senhor gostaria de realizar ou o senhor é um homem que já se sente realizado? Estou fazendo cerca na fazenda para criar gado de novo. Olha. Não paro nunca. Muito bem. Gosto de mexer na mecânica, de ficar mexericando, fazendo máquinas aí. Máquinas? Olha só. Torce para algum time, já que veio lá do Rio Grande? Não. Não? Não torço para time nenhum, porque quando eu era menino, meu irmão torcia para um time, eu torcia para outro. E ficávamos discutindo muito por causa disso. Sim. Aí cheguei num acordo com eles. Eu não vou mais torcer para time nenhum. Você continua torcendo no teu time para não estar discutindo esse negócio aí. Viu? E qual é a sua agenda hoje com 80 anos? O senhor disse que vai para a fazenda, está fazendo cerca lá e tal, para criar mais gado. Qual é a agenda do Heitor Camilotti? Vem para cá de manhã, final de semana vai para a fazenda. Qual é a agenda do amigo? Não, todo dia eu tô aqui. Todo dia? Todo dia eu tô aqui. E a fazenda eu vou de tarde, 1, 2 vezes por semana, no final de semana, 2 vezes cada mês eu estou na fazenda. Vou lá na sexta-feira. Onde fica a fazenda? No município de Flor da Serra. Flor da Serra. É onde tem o reflorestamento. O reflorestamento lá. O reflorestamento. Olha só. Vai lá e passa a mão no machado, na motosserra e... Não, isso não faço. Não faz? Não, isso eu não faço. Posso fazer uma picada para ir ver alguma coisa. Sim. Gostava de caçar? Cacei muita perdiz do Paraguai. Pois eu vi no livro aqui que os senhores, coitados dos passarinhos, hein? Eu cacei muito. Quando menino, eu caçava passarinhos por aqui, que todo mundo caçava. Mas depois, quando fiquei adulto, eu caçava perdiz no Paraguai. No começo, era assim, que nós compramos a fazenda lá, a gente não tinha medida. Ia lá, matava 16, 17 perdigões. Fazia o que com aquilo? Depois, com o passado, foi andando aí, passando os anos, aí caiu a ficha. Para que matar tudo isso aí? Aí eu ia lá, matava 2, usava para fazer uma janta e pronto. Mas eu cacei muita perdiz. Gostava de caçar. Maurício, por favor, mostra um pouquinho para nós aqui, já que nós temos com áudio e vídeo, ali tem um caminhão carreta, tem tora maior que os homens ali, né? Aquelas toras ali foram tiradas ali perto da igrejinha de São Cristóvão, ali onde é a cruz, ali em cima da... Sim, ali em cima. Eu morei lá perto. E aquele pinheiro que aparece na fotografia do lado de pé, aquele pinheiro morreu lá, porque era muito grosso, não passava na indústria, na serraria. Olha só. Viu, e esse tinha um time de futebol do Camilotti aqui? Esse aí é o time lá do Rio Grande do Sul, de 1948, inclusive eu tenho... Foi mandado para o Correio do Povo, na época, que era o jornal maior lá. Eu tenho a data porque saiu no Correio do Povo. Eu tenho o recorte do jornal. É de 7 de setembro de 1948. 7 de setembro de 48. Tem uma foto aqui. Eu sou o menino lá. O senhor está junto com quem? É o seu pai? Meu pai. O menino que está do lado ali, né? Aqui tem mais umas fotos com seu pai, aqui o reflorestamento. Meu pai fez 95 anos, aquela da ponta ali. Olha só que vitalidade, né? Tem mais com as netas aqui, tem os chapéus dele. Na frente da minha casa da fazenda, você vê aquela imagem ali de pinos ali, ó. Olha isso aí só. Aqui? Na frente de casa. Olha só que beleza. Quanto tempo leva para fazer um reflorestamento? Quantos anos precisa ter, seu Heitor? Normalmente a gente está tirando agora com 16 anos, 18 anos, mas quando começamos a plantar, nós tirávamos com 25. 25 anos. Ali é o terceiro plantio já. Terceiro plantio. Estão sempre replantando? Corta e planta de novo. Corta e planta de novo. Olha que história bonita. Muito obrigado por o senhor contar um pouco da história para nós aqui, Heitor. Um abraço, Amado D'Agostini. Se eu não gravasse com o Heitor Camilotti, um papo na varanda, o Amado não sei, viu? Então, um abraço para ti, Amado, viu? Ele é uma pessoa muito querida e faz muito tempo que ele pedia, você tem que ir lá e tem que gravar
Tem outro senhor aqui de Beltrão que gostava de futebol, que vinha pedir patrocínio aqui. Esqueci o nome dele. O Ganza. O Bugança também me dizia, eu gravei com ele. Tu tem que gravar com o Heitor Camilotti, o Bugança me dizia. A gente vai gravando aos poucos um pouquinho da história. Muito obrigado por o senhor nos receber e fazer um pouquinho do registro para nós aqui. Muito obrigado mesmo. Isso foi um prazer. É a segunda entrevista que eu dou, hein? Olha só, a primeira foi pro Luiz Carlos Baggio. Por baixo. A segunda é com você. A segunda é com a Rádio Ampere conosco, então. Tá bom, pessoal. E nós vamos deixar tocando, então. O Maurício vai programar um sucesso do Elvis Presley, o americano, né? Que morreu tão novo, que é o cantor preferido aí do amigo Heitor Camilotti, né? Então nós agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles que assistiram também. Deixamos um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive, or dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. When, honey, you know I have never lied to you. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.